Bom dia, gente. Bom dia. Para os que entraram depois, eu peço desculpas. Normalmente a gente tenta ser pontual, né? Começar nas 9 horas da manhã, mas como muita gente acaba entrando um pouquinho depois, então para não ficar toda hora interrompendo, eu prefiro esperar um pouco. Eu sei que tem algumas pessoas aqui, eu estou vendo pelos nomes que estavam aqui na semana passada, no outro Plan Link Skills, mas para quem não me conhece, eu sou a Alessandra, do marketing. Normalmente essa iniciativa é organizada aqui por nossa equipe. E o objetivo do Planning Skills é ser um momento mesmo de troca de conhecimentos, aprendizado, discussão, né, de temas relevantes para o nosso segmento, para o nosso mercado, para a nossa empresa. É um evento aberto, né? Algumas pessoas me questionam no privado se somente colaboradores da Planlink podem participar e não. Na verdade, é um evento aberto. A única questão é que realmente os participantes eles passem pelo processo de inscrição, né? Uma vez inscritos e havendo vagas, todos são bem-vindos a participar, né? Então, para os que são novos aqui, nós por uma questão mesmo de fluir melhor, né? O evento, os microfones dos participantes ficam desabilitados, mas o chat está habilitado para que vocês possam interagir, fazer perguntas, questionamentos, e no final a gente lê essas perguntas. Se por acaso alguém no final quiser falar alguma coisa, a depender da quantidade, né, do volume de pessoas e do horário, eu libero o microfone para que a pessoa possa perguntar. E basicamente é isso, né? Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, né? A gente teve uma adesão significativa dessa vez, e eu vou dar as boas-vindas e passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, Josicleido Nogueira, né? Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, e eu espero que seja um momento muito proveitoso para a gente. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Gente, bom dia, prazer estar aqui com vocês hoje, né? Nessa manhã maravilhosa aí. Tenho certeza que vocês vão captar algumas coisas importantes no dia a dia de vocês, na parte de gestão, de liderança, na parte de sensibilidade aos riscos ocupacionais que tem dentro da empresa, tá? A visualizar, a mapear algumas metas, alguns processos que são importantes para o dia a dia de vocês. Vou compartilhar, Alessandra, aqui, ver se a tela compartilha para você, que para você vai para todo mundo. Tá perfeita, tá compartilhando, já consigo ver. Consegue ver direitinho, né? Pronto, o que é que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre gestão de processos e metas com estratégias para redução de riscos psicossociais no trabalho. Essa não é uma palestra técnica, tá? A gente não vai falar de norma, da NR1, a gente vai falar aqui da gestão. Eu vou falar um pouco sobre como a sensibilidade na gestão, né, como a sensibilidade em identificar pontos que são críticos dentro da empresa, na parte de processo, na parte de meta e na parte de estratégia, principalmente na parte de liderança estratégica, quais impactos que isso tem dentro da empresa e como isso pode melhorar o ambiente de trabalho. Esse é praticamente o tema da nossa palestra aqui. Me apresentar um pouco, me chamo Josicleido Nogueira aí, para quem não me conhece. Eu sou CEO do Grupo OpenSea, que é um escritório de consultoria empresarial e soluções empresariais, na verdade. Trabalho com treinamento, contabilidade, faz auditorias agora na parte contábil, fiscal. Trabalho com treinamentos e palestra aí para todo o Brasil, de forma presencial. Tenho mais de 40 livros publicados na área de negócio, já atuei em mais de 1.000 projetos de consultoria empresarial. Então, o que a gente vai falar aqui de estratégia, de meta e de gestão não são teorias, tá? Apesar de ter muitos livros, meus livros são muito práticos, eu busco sempre estar colocando coisas práticas dentro dos livros para levar isso para as empresas. O meu foco de livro é um foco corporativo, é foco para liderança, para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com alta performance profissional, para quem trabalha com gestão, empreendedorismo. Já sou graduado em Ciências Contábeis, sou graduado em Administração de Empresas, estou me formando em Direito com foco empresarial, em Arquitetura e Urbanismo, tudo com foco corporativo. Tenho pós, tenho mestrado e tenho algumas especializações na área de gestão. Só para vocês conhecerem um pouco aí sobre os livros que eu tenho publicados na área de negócios, tá? E o que são esses riscos, né? Que agora a lei ela está cobrando muito isso e isso vai ser cobrado de vocês na norma, uma atenção mais crítica, digamos assim, dentro disso. Os riscos psicossociais no trabalho são fatores relacionados à organização, gestão e ambiente laboral que podem causar estresse, desgastes emocionais, né, ou problemas de saúde mental nos trabalhadores. Quais são os principais fatores de risco psicossocial? Carga de trabalho excessiva, que a gente lida com isso diariamente no ambiente de trabalho.
E eu vou focar muito nisso, como é que a gente, com gestão, com metas, com processos, a gente consegue desenvolver uma cultura de alta performance sem essa sobrecarga de trabalho. Tá? Prazos apertados de trabalho também vai gerar esse risco, pressão de metas abusivas. O que são metas abusivas, Nogueira? Aquela meta que não são coerentes, né? Metas que não são coerentes com o dia a dia de trabalho. Eu costumo ver muito isso nas empresas, como eu lido diariamente com os empreendedores aí, e já são mais de 1.000 empresas que a gente atuou, são 1.280 empresas que meu escritório já atuou com consultoria, que às vezes existe no planejamento de algumas empresas. Na verdade, eu costumo dizer que quem faz isso nem planejamento tem, né? Que é o quê? Criar metas abusivas para o funcionário. São metas que ele não pode cumprir. E se o funcionário ele não pode cumprir um tipo de meta, isso causa na cabeça dele, isso causa uma reviravolta, tá? Isso causa uma cultura equivocada dentro da organização, isso causa uma organização desorganizada, e isso tem impacto e vai gerar risco psicossocial. Então, como é que a gente lida com isso no desenvolvimento de metas, no planejamento de metas, para que isso não aconteça? Falta de apoio organizacional, isso aí entende que vem de uma camada desde estratégica, tática, operacional, eu vou falar um pouco nisso na frente, né? Que essa falta de apoio de uma liderança, a falta de apoio de organização em cima dos seus colaboradores também vai gerar esses fatores de risco, exigências emocionais elevadas dos funcionários, tá? Não cuidar disso. A gente tem que cuidar dentro da empresa da parte emocional, física e laboral. Eu até brinco assim, gente, até para a gente alinhar esse bate-papo, eu vou falar muito com vocês na condição de líderes, tá? Se por acaso não tiver líder aqui dentro, Nogueira, eu não sou líder, se coloca como tal. Por quê? Porque em algum momento você está se desenvolvendo e você quer ser um. Então, o meu posicionamento aqui vai ser falando diretamente como se você fosse um líder, tá? Um líder que cuida de pessoas, um líder que cuida de processos, um líder que cuida de soluções. Então, o nosso foco vai ser isso aqui. Então, esforço desproporcional ao retorno recebido. O que é isso, Nogueira? A falta de reconhecimento. Né? É aquela brincadeira, um velho tapinha nas costas. Claro que não é isso, mas a falta de reconhecimento dentro da organização e um esforço desproporcional ao retorno recebido, isso causa também um fator de risco psicossocial. Ambiente organizacional tóxico, que é isso, clima de medo, liderança com base em medo, aquela liderança militar, tá, que já caiu por terra, mas ainda tem alguns líderes que ainda conseguem resultado trabalhando com esse tipo de liderança. Ela funciona em alguns contextos, mas não em todos, tá? Mas o clima de medo, o assédio moral, o assédio sexual, a discriminação, o preconceito, tudo isso gera um fator de risco. A jornada de trabalho longa e imprevisível, ou seja, horas extras frequentes, carga horária instável, comprometendo a rotina pessoal do colaborador. Eu ouço muito, por exemplo, e eu vou falar de uma forma generalizada, porque a gente não só tem colaboradores da Plank, também tem colaboradores de fora da empresa, mas tem muitas empresas que elas não têm, por não terem um planejamento, tá? Esse planejamento ele também não repercute dentro dos colaboradores. E o que acontece? Hoje eu estou precisando que o Nogueira fique até 10 horas no ambiente de trabalho. Só que hoje era um dia que eu precisava estar com minha filha, era o aniversário de minha filha, hoje eu precisava visitar minha filha na escola, hoje eu precisava fazer alguma coisa importante para mim, e a empresa, por não ter essa previsibilidade, né, esse planejamento, ela causa aí um risco, um fator de risco psicossocial. Por quê? Porque vai interferir no ambiente de trabalho. E algumas ações de prevenção, mapear os fatores psicossociais que podem afetar os trabalhadores, tá? Melhorar a comunicação e fortalecer a cultura da empresa, equilibrar a carga de trabalho e o descanso do colaborador, criar um ambiente organizacional saudável e inclusivo, desculpa, e liderar. Aqui a gente vai colocar foco nesses dois últimos itens, que é aqui que a gente começa a falar da nossa palestra, das nossas estratégias, tá? Liderar com excelência e constante feedback e coordenar com eficiência processos e metas. Então, eu não vou focar nos parâmetros acima, a gente vai focar nas ações, nas últimas duas ações, que é falar de liderança, a gente vai falar um pouquinho sobre gestão, sobre como aplicar feedback no funcionário, porque um feedback bem aplicado, ele reduz muito o risco. Por quê? Porque eu vou entender o que se passa dentro da cabeça do meu colaborador. Se eu não converso com o meu colaborador, se eu não tenho um perfil de aplicação de feedback, e feedback é uma técnica, tá? Eu não vou falar muito da técnica, eu vou fazer um overview sobre ela, ou seja, uma visão geral daquilo que é o feedback, mas se a gente aplica isso no dia a dia, a gente já elimina muita coisa.
Isso vai depender de quê, Nogueira? Vai depender da cultura que a empresa tem, vai depender do tipo de liderança que eu sou, que eu estou desenvolvendo dentro da empresa, vai depender do meu time. E time, gente, time é sempre reflexo do líder, sempre. A gente vai falar um pouco sobre liderança para vocês entenderem. Uma vez eu fiz um projeto de consultoria interessante para 2 hospitais e eu conheci o perfil dos dois projetos de UTI, tá? E o mesmo médico que coordenava, que atuava em um ambiente, era o mesmo médico que atuava no outro. Só que aconteceu, como eu acabei conhecendo os 2 processos, o mesmo médico, ele tinha um perfil totalmente diferente entre um hospital e outro. E aí, por que ele tinha esse perfil? Cultura. Uma cultura de uma empresa não permitia o tipo de liderança dele agressiva e a outra permitia. Então, logo em ele tentava se adaptar. Ele era praticamente um camaleão aí. Ele tem o que a gente chama de mimetismo, né, corporativo. Eu me adapto à cultura da empresa. E essa flexibilidade, ela é muito importante para qualquer colaborador e para qualquer liderança. E ele fazia isso. Então, se a empresa ela não tem essa cultura, ela já não desenvolve essa cultura, eu já tenho um problema aí para administrar. E essa cultura parte de onde? Parte da empresa, mas parte da liderança. É uma cultura, é uma via de mão dupla, onde eu levo e a empresa também traz, tá? Então a gente vai falar sobre isso um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho sobre isso. Liderando pessoas bem-sucedidas. Por que eu falo que a gente deve liderar pessoas bem-sucedidas? Porque é egoísmo de uma liderança não pensar no sucesso dos seus liderados, tá? A gente o tempo todo tem que trabalhar com uma visão de liderança baseada no sucesso dos nossos liderados. Eu preciso fazer, eu preciso atuar, eu preciso gerenciar as pessoas que estão comigo, levar esse time para o sucesso. E se eu não consigo fazer isso, se eu não consigo levar esse time para o sucesso, eu não estou tendo uma liderança bem-sucedida. Teve um professor, tem uma história interessante, um professor que entrou na sala de aula, primeiro dia de aula. Ele entrou na sala, a sala tinha praticamente lá umas 100 pessoas, fazendo barulho, fazendo zoada, conversando. Ele entrou na sala, deu boa noite. Apenas 20% daquelas pessoas deram boa noite para ele. Ele, não conformado com os 20%, pegou a mala e foi embora. Segundo dia de aula, o professor retorna à sala. As pessoas continuavam conversando, falando, badernando, e ele deu boa noite novamente. 50% da sala deu boa noite para ele. Ele, não conformado, pegou a sua mala e foi embora. O pessoal ficou louco. Está enlouquecido, professor? O professor foi embora novamente? Ele é maluco? Terceiro dia de aula, ele retorna à sala. 100% da sala estava quietinha, caladinha. E aí ele dá boa noite. Toda a sala dá boa noite para ele. E ele diz assim: apenas 20% de vocês aqui farão a diferença no mercado. 20% de vocês construirão algo. 20% ajudarão a sociedade, liderarão com excelência. Então, por gentileza, retire-se aqueles 80% que não querem nada. Alguém acha aqui que alguém levantou e foi embora? Não. Por que não? Porque todos nós queremos estar dentro das pessoas que fazem parte dos 20%. Que são as pessoas bem-sucedidas. Só que a gente não quer pagar o preço, a gente não quer fazer por onde, a gente não quer pagar quanto vale cada sucesso e cada conquista que a gente tem no dia a dia. E para isso a gente precisa ter liderança, a gente precisa ter autoliderança, a gente precisa ter gestão de processo, a gente precisa ter gestão de metas, a gente precisa gerenciar soluções, a gente precisa fazer isso. E isso é difícil, tá? Isso não é simples. Ah, é uma matemática simples, Nogueira? Não. Por quê? Porque cada cabeça é um mundo. Cada cabeça que a gente lida no dia a dia tem um pensamento diferente, tem uma história de vida diferente, tem problemas diferentes. Então a gente não consegue ter uma liderança uniforme. E o que é que a gente faz? A gente tenta unificar tudo isso aí, a gente tenta conduzir esse time para que ele seja bem-sucedido, levando em consideração a diferença de cada um, levando em consideração o pensamento crítico de cada um, né? A cultura de cada um. Eu não estou falando da cultura da empresa, a cultura da empresa ela é única, ela é formada. Por quê? Porque toda vez que eu faço parte de um ambiente, eu preciso me adaptar a esse ambiente. Se eu faço parte de uma igreja católica, eu vou ter a cultura da igreja católica. Se eu faço parte da igreja adventista, da igreja protestante, eu vou ter essa cultura. Então, se eu faço parte de uma família, se eu começo a namorar uma pessoa, a noivar e a casar, eu vou fazer parte da cultura da família dela, ela vai fazer parte da minha cultura. Então, a cultura da família ela não é mudada, ela vem de cima para baixo. Mas o meu posicionamento, sim, o meu posicionamento ele pode prevalecer e ele pode fortalecer a cultura da empresa. E é isso que a gente está falando de liderança. E para liderar pessoas em prol de alta performance, a gente precisa de equilíbrio. E o que é equilíbrio? Primeiro, eu preciso trabalhar com esse time, trabalhar com as pessoas que estão comigo, desenvolver uma mentalidade, digamos assim, um pensamento, né? Uma cultura de gostar daquilo que faz, de ter paixão por aquilo que faz.
Nogueira, eu não gosto disso que eu faço, eu acho esse trabalho horrível, eu não concordo com o salário, eu não concordo com isso. Gente, pessoas negativas desse nível, é melhor ser autoliderada e falar assim para si mesmo: olha, se eu não estou feliz aqui, eu vou embora. É o melhor caminho. Por quê? Porque se você está num ambiente que você não consegue ser apaixonado por ela, você vai sofrer com isso. Você vai fazer as pessoas que estão ao seu redor sofrerem e você vai sofrer com isso. Por quê? Porque a paixão é que impulsiona as ações. É a paixão que impulsiona a gente fazer um trabalho bem feito. É a paixão que impulsiona a gente buscar conhecimento e que é importante para o resultado. Conhecimento é que gera talento. Tá? Sem conhecimento eu não consigo me tornar uma pessoa talentosa. As pessoas querem ter talentos naquilo que fazem. Eu sempre brinco assim, ó, querer não é poder. Poder é quando você busca talento, você busca se desenvolver e aí você começa a ter poder, a ter autoridade sobre aquilo. Logo, se você tem autoridade, o seu querer ele se torna mais prazeroso, ele se torna mais possível. Então, eu preciso buscar conhecimento para ter talento, mas só pessoas que têm conhecimento não quer dizer que serão pessoas bem-sucedidas. Eu preciso unir a paixão que me impulsiona, o conhecimento que me gera talento, com a aplicação. E o que é aplicação é resultado. A aplicação é fazer o melhor com os recursos que são me liberados, com excelência. E excelência significa fazer com qualidade. Excelência significa fazer bem feito, significa ter atenção àquilo que eu faço. E eu preciso trazer essa cultura para dentro do meu time. Se eu consigo desenvolver isso aqui no meu time, colocar pessoas apaixonadas por aquilo que fazem, eu já estou eliminando aí vários fatores de risco psicossociais. Por quê? Porque imagine um casamento em que eu não sou apaixonado pela minha esposa. O casamento se torna uma merda, se torna insuportável. Eu preciso gostar dela, eu preciso ter paixão por ela, eu preciso ter prazer em estar perto dela. E quando eu começo a desenvolver isso, isso fica muito, muito mais fácil de eu buscar conhecimento para como melhorar esse processo. E aí eu vou buscar ajuda para melhorar esse processo. Só que ajuda por si só, se não tiver aplicação, não gera resultado. Por quê? Porque é o resultado que gera aplicação. E eu preciso buscar isso. E aí a gente pergunta assim, que tipo de conhecimento eu preciso ter para que eu tenha um time de alta performance? Que tipo de conhecimento eu preciso desenvolver para que as pessoas possam desenvolver isso dentro delas, tá? E se todo mundo buscar esse tipo de conhecimento aqui, o time vai ser bem sucedido, o processo vai ser bem sucedido e a gente vai eliminar esses fatores que são de risco. Primeiro, conhecimento sobre mim mesmo. Que conhecimento é esse? Em que eu sou fraco? O que me atrapalha? O que me bloqueia? Quais são os meus gargalos? O que eu tenho de ruim que eu preciso melhorar para avançar no objetivo que eu quero? A palavra mágica é objetivo. Por isso que a gente está falando de metas, a gente está falando de alcançar processo. Porque se eu não tenho um objetivo claro, eu não sei em que eu sou fraco. Então, em que eu sou fraco para conduzir o meu time da forma para levar ele para a excelência. Em que sou fraco para eliminar esse problema que eu tenho do meu time, dentro da empresa, para eliminar esse problema da minha vida. Em que o meu time é fraco, em que a pessoa que eu lidero, aquela pessoa A que eu lidero ali, o Nogueira, que é um liderado meu, em que ele é fraco para ele chegar ao objetivo que ele quer. E se eu ajudo ele a encontrar essas fraquezas, eu ajudo ele a encontrar as soluções. Porque toda fraqueza, ela me aponta um defeito. E todo defeito ele pode ser melhorado, ele pode ser eliminado, ele pode ser corrigido. Então, o conhecimento sobre mim mesmo é o conhecimento essencial, é a base de todo o conhecimento que a gente desenvolve. Conhecimento sobre o produto. Que produto que eu desenvolvo no meu dia a dia? Qual é o produto do meu trabalho? Qual é o produto da minha gestão? Qual é o produto que sai do meu processo? Eu preciso conhecer isso. E se eu não conheço esse produto, eu faço de qualquer jeito, porque eu não entendo as variáveis dele. Eu não consigo enxergar, eu não consigo conhecer os indicadores que ele tem. Então eu preciso conhecer o meu produto. Eu preciso conhecer sobre a empresa que eu faço parte. Qual é a missão da empresa? Qual é a cultura da empresa? Quais são os valores que essa empresa tem? Por quê? Porque eu preciso manifestar esses valores dentro do processo. Eu preciso manifestar esses valores dentro da minha liderança. Ou eu preciso manifestar esse processo dentro do meu trabalho. Se eu não faço isso, eu começo a ter risco. Porque começa a atrapalhar em que os valores da empresa são enraizados dentro de uma cultura diferente do meu. E a gente não pode, não é. Não. Toda vez, gente, que eu entro numa empresa, olha, que eu sou um camaleão, tá? Por quê? Porque eu lido com empresas diferentes. Agora, por exemplo, eu estou trabalhando em 5 projetos diferentes de consultoria. E estou negociando um projeto aqui que vai ser um boom na minha carreira, para coordenar aí quase 50 empresas de uma única vez.
Cada empresa dessa, ela tem um grupo empresarial, mas elas são empresas diferentes, com sócios diferentes, inclusive. Tem um sócio que é comum a todos, mas cada empresa tem um sócio. E cada uma tem uma cultura diferente. Então, como se adaptar a essa cultura? Ah, é Nogueira que chega lá, tem que botar todo mundo na minha cultura? Não, eu tenho que entender a cultura de cada empresa, porque cada empresa tem a sua cultura, e tentar fazer parte dela. Adequar o meu perfil àquela cultura da empresa. Tá? Então, eu preciso fazer isso. E para isso, eu preciso conhecer a empresa. Se eu não conheço a empresa, eu faço de qualquer jeito, nem de qualquer jeito, eu vou ter o quê? Eu vou ter risco psicossocial. E isso vai me afetar. Como colaborador, como um atuante ali, isso vai me afetar. Então, eu preciso fazer parte disso. Conhecer sobre o cliente, quem é meu cliente, qual é o cliente da minha liderança, a quem eu devo satisfação. Tá? Porque a gente acha que o cliente é só o consumidor final, é aquele que lá na ponta vai comprar um produto que a gente desenvolveu, cá no processo. Não. O cliente é o processo seguinte. Tá? O cliente é o líder, é o colaborador seguinte que vai receber aquilo que eu vou passar para ele. Então, toda vez que eu estou dentro de um contexto em que na frente tem alguém que vai terminar ou recomeçar aquilo que eu terminei, eu estou falando de um cliente. E eu preciso conhecer o perfil desse cliente. Eu preciso ter o conhecimento desse cliente, o que é que esse cliente espera. O meu chefe é um cliente. A gente acha que o líder é um cliente. O meu gestor imediato ele é um cliente, o dono da empresa é um cliente. Por quê? Porque eu entrego um produto para ele, um produto a partir do meu serviço. E seja qual for o serviço, eu estou entregando um produto. Então eu preciso me atentar, conhecer sobre esse cliente para que eu elimine gargalos, para que eu elimine problemas, para que eu faça da melhor forma possível. Eu preciso conhecer, ter conhecimento dos processos, tanto dos processos que eu sou diretamente colocado para gerenciar, para atuar, como aqueles processos que tem dentro da empresa. Se eu não conheço o processo, o que é que acontece? Eu faço de qualquer jeito. Eu nem sei o que é que se espera desse processo, quais são os gargalos desse processo. Então, esse conhecimento também é fundamental. E um conhecimento também que é muito, muito importante dentro da empresa é o conhecimento profissional. Ah, Nogueira, o que é esse conhecimento profissional? Você está numa área técnica. Tá? Toda área que ela precisa ser desenvolvida, ela exige uma capacidade técnica. Por exemplo, eu sou empreendedor, já sou consultor há muitos anos. Por que eu fui estudar tanto? Tá? No meu currículo que eu mostrei para vocês, aí tem informações aí que eu nem coloco. Por quê? Porque não vem o caso. Não vem o caso, não importa para vocês, mas para mim importa. Então, eu comecei, por exemplo, a desenvolver muito plano de negócio, se batiam muita road na minha empresa, contrato, o pessoal quer fazer fusões e aquisições, quer fazer desinvestimentos, ou seja, a área jurídica o tempo todo batendo na minha porta. A lei batendo o tempo na minha porta, o que é que eu fui fazer? Eu fui estudar direito. Ah, eu faço projeto de implantação de empresas, a contabilidade é um gargalo. Então eu fui fazer contabilidade. Por quê? Porque isso me gera conhecimento técnico profissional. Sem conhecimento técnico profissional, eu não consigo desenvolver um bom trabalho de excelência. E as pessoas, às vezes, não querem buscar esse conhecimento técnico profissional. E hoje ele é muito básico. Tá? Só para vocês terem ideia de uma estatística, eu fui coordenador de faculdade das duas maiores faculdades, aí não sei se tem um pessoal da Bahia aí, eu estou em São Paulo hoje, já moro aqui há 6 anos, mas eu sou de Salvador. E eu atuei por 6 anos em duas grandes universidades em Salvador, como gerente de expansão e negócio, né, gerente de inovação. E tinha uma estatística que a gente trabalhava, que era o percentual, tá? Isso há 12 anos atrás, o percentual de formandos no Brasil, ou seja, pessoas com diplomas no Brasil, era de 3 a 6%. Tá? Ficava ali naquela estatística. Hoje o percentual de pessoas com diploma no Brasil é de 18%. Ou seja, a gente praticamente quintuplicou isso aí. Então, o conhecimento técnico profissional, por isso que eu falo, que não, hoje ele é importante, mas ele é o referencial? Não. O referencial é a aplicação, o referencial é o resultado, o referencial é o que a gente está falando aqui de planejamento, de execução, de controle para ter resultado com o que a gente faz. Porque só diploma não te dá mais nada no Brasil. Ou você faz um trabalho de excelência para você crescer, e quando você entra num trabalho, você vai se desenvolver e vai querendo crescer com aquilo que você faz, porque ao longo do tempo, você leva 20, 30 anos fazendo uma coisa bem feita, crescendo, amadurecendo, não é fazendo a mesma coisa, tá? Você pode fazer a mesma coisa durante 30 anos, não vai te garantir sucesso. O que vai te garantir sucesso é a evolução daquilo que você faz. Então, o conhecimento profissional hoje, ele é básico. Ele é um diploma hoje de 2º grau. Só que a gente não pode parar por aqui. Então, o conhecimento técnico profissional é importantíssimo. E aí, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de gestão, a gente está falando de uma coisa que eu chamo de PAC. O que é o PAC? Eu sempre coloco isso nos meus livros. Tudo que a gente vai liderar, vai gerenciar, a gente precisa dedicar 10% do nosso tempo ao planejamento.
Isso depende, essas variáveis vão depender aí do tipo de empresa, tá? Do tipo de processo que eu sou envolvido. Alguns vão demandar mais controle, outros vão demandar mais ação, outros vão demandar mais planejamento, mas a essência seria isso: você trabalhar o planejamento, ação e controle. Então, toda vez que eu faço planejamento, que eu vou para a execução e eu controlo aquilo, eu estou fazendo gestão. Ah, se eu só vou para a ação, não planejei nada, Nogueira. Se você não está planejando, você não está fazendo gestão. Por quê? Porque gestão se faz com plano e controle. Se eu não tenho plano e nem tenho controle, eu só tenho ação, eu só tenho execução. Ah, isso quer dizer que eu não vou ter resultado? Você vai ter resultado, tá? Mas se você planejar, se você agir e controlar, você vai ter muito mais resultado. Como é que eu elimino riscos psicossociais dentro da empresa, fazendo planejamento, ação e controle? Eu preciso planejar, eu preciso agir, mas eu também preciso enxergar, controlar. Eu até chamo isso, eu até brinco, eu chamo isso de cheirar a meta, tá? Cheirar a meta que está dentro do plano, cheirar as ações. Porque toda vez que você começa a cheirar, a visualizar, você sabe se o produto está estragado. Você sabe quais são os problemas que estão vindo ali, tá? Um bom chefe de cozinha, ele conhece se a comida está boa pelo cheiro. Ele vai no prato, ele dá uma cheira, ele às vezes nem experimenta, ele só cheira. Tá? Então, cheirar a meta daquilo que a gente está planejando é essencial na nossa redução de risco. E aí, quando a gente fala em cheirar, a gente fala em PAC, a gente fala em planejar, agir e controlar, a gente está falando em 3 níveis dentro da organização. A gente tem um planejamento de metas em 3 níveis, que é o nível estratégico, o nível tático e operacional. O que é o nível estratégico? O nível estratégico é o nível de diretoria. Tá? Não sei se aqui tem diretores, a gente não consegue conversar aí. Depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, manda a dúvida no chat, a Alessandra vai passar para mim aí essas dúvidas, tá? A gente vai conversando no final. Mas em nível de diretoria, eu preciso de direção estratégica, tá? Eu preciso de direção estratégica para levar para o meu time. Eu preciso ter uma visão macro, uma ambição macro do negócio e uma missão do negócio. Eu não estou falando aqui de missão operacional, que daqui a pouco a gente vai falar sobre missão operacional. Eu estou falando de objetivo estratégico. Que objetivos são esses? São os objetivos que a gente cria dentro da empresa para levar a gente aonde a gente quer, que é a nossa visão. É aquele mesmo processo que eu falei no início do nosso treinamento sobre conhecimento, da nossa palestra sobre conhecimento, conhecer a si mesmo para saber em que eu sou fraco para chegar onde eu quero. Isso vem de uma direção estratégica dentro da empresa, é do nível estratégico. E aí eu tenho metas globais. Que metas globais são essas? São as metas globais da empresa que são repartidas para toda a operação da empresa, para os departamentos de marketing, de venda, departamento operacional, segurança do trabalho e por aí vai. Mas elas são desdobradas. E eu tenho estratégias de posicionamento para me posicionar, para posicionar minha empresa, minha solução no mercado. E isso praticamente é o nível estratégico. O pessoal acha que planejamento estratégico ele é digamos assim, um quebra-cabeça gigante que ninguém consegue mexer. Não, você quer fazer de planejamento estratégico da empresa? Pega esse slide aqui, somente ele, e começa a fazer. Tá? Com isso aqui, você já tem um planejamento estratégico da sua empresa. Por quê? Porque é isso que faz gerar resultado. E quando a gente fala, por exemplo, em objetivos, toda vez que eu falo em ter uma visão, uma missão, objetivo estratégico, método global, estratégia de posicionamento dentro da empresa, eu estou falando em fazer diagnóstico. O que é isso? Eu analiso aquilo que a gente fez, analiso aonde a gente está e começo a definir para onde a gente vai. Então, eu estou fazendo o planejamento estratégico. Esse é o nível de diretoria. Aí eu vou para a gerência no planejamento estratégico, que é esse meu nível tático. A gerência ela tem a obrigação de pegar as metas globais de cima e transformar isso em metas menores, para dividir entre a equipe. E isso a gente fala que é o desdobramento de metas. E a partir disso eu começo a elaborar planos, sejam planos por setor, sejam planos por processo, sejam planos individuais. Eu começo a desenvolver planos. Feito o plano, aí de novo a gente bota lá no PAC, Planejamento, Ação e Controle. Eu preciso fazer gestão das metas. Gestão das metas e acompanhamento de resultado. Eu estou falando de quê? Controle. Observe que está tudo conectado e que se eu não conectar, os resultados eles ficam soltos. Eu não sei nem para onde a empresa está indo. Tá? Às vezes a gente acha, mas é obrigação da empresa, Nogueira, não. Olha que eu estou falando de gerência. Tá? Eu vou chegar até a camada de execução, que são os supervisores e o time operacionais dos supervisores. Mas a obrigação do plano estratégico é de todos. A empresa não faz diagnóstico, eu faço. Tá? Ah, mas a empresa aqui, eu estou vendo um problema ali que precisa ser resolvido no dia a dia, ninguém resolve. Aí vou esperar um planejamento estratégico para resolver esse problema, fazer um diagnóstico, entender as forças, as fraquezas. Não, eu vou fazer isso. E aí eu começo a entender isso, a ser um coadjuvante. Isso é o quê, gente? Quando é que eu consigo fazer isso? Quando eu tenho paixão. Se eu não for apaixonado por aquilo que eu faço, eu não estou nem aí.
A empresa quebra e eu nem ligo para se ela vai quebrar ou não vai quebrar. O que importa para mim é o salário no final do mês. Esse é um pensamento medíocre, tá? É um pensamento que não leva ninguém ao sucesso. A gente precisa realmente fazer parte de uma empresa que a gente queira ver o sucesso dela. Esse é o maior detalhe. Se eu estou com alguém que eu quero ver o sucesso dessa pessoa, isso já é um planejamento. Tá? Aí a gente vai para o nível operacional, que o nível operacional são os supervisores e o time que executa. Execução de planos, realização de atividades, cumprimento de processos e entrega de resultados, garantindo o quê? Qualidade. Em todo esse processo de planejamento, a gente precisa garantir a qualidade daquilo que a gente faz. E a gente vem para um negócio interessante no dia a dia de vocês, que eu quero que vocês aprendam. Toda vez que a gente fala em planejamento, a gente está falando em sair de um ponto A para chegar a um ponto B. Toda vez. Nogueira, eu planejei porque eu estou em ponto A e eu vou para um ponto B. E como é que eu sei que eu estou no ponto A? Eu analiso o ponto A menos, ou seja, aquilo que já passou. Então eu analiso o que passou, tiro uma foto, que é onde eu estou, que é o meu ponto A, e começo a fazer planos do meu ponto B. Esse ponto B é uma ambição, é um alvo a ser alcançado. Tá? E dentro desse ponto B existem metas, ou seja, existem fases, operações. Essas fases, a gente vai chamar isso de missões operacionais, dentro do nosso projeto aqui. O que são as missões operacionais? São fases que eu preciso passar para chegar à ambição que eu quero, ou seja, ao alvo. Tá? E aí, dentro desse contexto, eu tenho duas palavrinhas mágicas, ações táticas e movimentos estratégicos. O que são ações táticas? São as ações que eu desenvolvo já no dia a dia. Tudo aquilo que eu faço no dia a dia são ações táticas. Qualquer rotina que você tem no seu dia a dia são ações táticas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um time de vendas. Um time de vendas que tem dois setores dentro dele. Um setor de vendas por telefone, tá? Que é o televendas, e um setor de venda externa. Quais são as ações táticas de uma venda por telefone? Todo dia ele chega, pega o telefone e começa a ligar para o cliente. Isso é uma ação tática. Quais são as ações táticas de um time que trabalha com venda externa? Todo dia ele pega o carro, o Uber, e vai visitar um cliente. Isso é uma ação tática. Tá? E o que é que acontece? Toda vez que eu quero melhores resultados na empresa, eu posso trabalhar dentro das ações táticas. De que forma? Ou eu vou intensificar as minhas ações táticas, se isso for possível, e aí a gente precisa levar em consideração agora o risco psicossocial, porque será que eu intensificando as ações táticas vai frustrar a minha equipe? Vai sobrecarregar a minha equipe? Isso, gente, eu estou falando de uma sobrecarga, digamos assim, não operacional. Por quê? Porque como eu lido com várias empresas, já são mais de 1.000, tá? Eu entendo muito de negócio, eu entendo muito de pessoas, eu entendo muito de gestão. E eu já observei, e principalmente tem lugares no Brasil que a gente consegue ter uma percepção maior, é que as pessoas são improdutivas, tá? Então, quando eu falo em intensificar, eu falo de acordo com a minha capacidade produtiva e operacional, eu consigo intensificar as ações para chegar em um novo resultado? É uma pergunta. E aí, se isso for possível, eu vou intensificar as ações. Tá? O que seria intensificar as ações para esse exemplo que eu dei do time de vendas? O Nogueira chega todo dia no trabalho e faz 20 ligações para clientes. Ele prospecta 20 clientes novos todos os dias. O intensificar as ações Nogueira, será que a gente não consegue aumentar em 20% essas ações? Se de 20, cara, você vai fazer 28, 24. Será que a gente não consegue intensificar em 30%? Vai fazer 26. Isso é possível fazer sem a gente perder a qualidade? A gente vai testar, é o teste A e B. Então, eu estou trabalhando junto com o meu time as possibilidades de intensificar ações, tá? Sem sacrificar e sem criar um fator de risco psicossocial. Mas para isso eu preciso ter uma cultura forte em que as pessoas queiram ter alta performance. Por isso que a gente volta lá na matemática, né? Da alta performance, conhecimento, paixão e ação, tá? Então eu pergunto isso. Aí beleza, aí eu vou para o segundo tópico, que é isso. Ações táticas, de novo, rotina. O que eu posso melhorar na minha rotina? O que eu posso melhorar na minha ação tática? Toda vez que eu melhoro a produtividade, a qualidade daquilo que eu faço, o resultado ele aparece. Melhorar, às vezes, significa uma tecnologia nova. Melhorar significa uma ferramenta nova. Melhorar significa afiar o machado. Tá? E isso pode melhorar a qualidade do trabalho. Você ficar cortando madeira com um machado cego, você vai passar muito mais tempo do que uma pessoa que está com machado amolado. Né? Se você ficar cortando churrasqueiro que corta carne com uma faca cega, ele tem muito mais risco de acidente.
O pessoal acha que é uma faca molada que corta dedo. Não é. É a faca cega que corta o dedo. Por quê? Porque com a faca cega você começa a apertar muito forte e aí você não tem o equilíbrio e a faca vai na mão, ao invés de ir na carne. Então, um churrasqueiro, ele preza por quê? Por uma faca molada. E isso eu estou falando de quê? De ferramenta. Eu estou melhorando a qualidade daquilo que eu faço. Então, toda vez que eu melhoro o ambiente de trabalho, que eu melhoro a qualidade do meu funcionário, que eu melhoro o processo, que eu melhoro tudo ali dentro do que a gente desenvolve, eu estou falando que eu estou levando minha empresa para um novo patamar. O meu time para um novo patamar. E eu preciso melhorar a qualidade. E a outra palavrinha mágica é movimento estratégico. O que seria isso, Nogueira? Seria diferente da ação tática. Ação tática é rotina. Movimento estratégico é algo novo que eu trago para dentro do time, para dentro do processo, para dentro da empresa, que a empresa não fazia. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma equipe que ela não trabalha ela trabalha com vendas, mas não faz a venda externa, só faz a interna. Aí eu vou desenvolver a melhoria nas ações táticas dela, que é a ligação, a qualidade do que ela está fazendo, a abordagem, o script, né? a forma de negociar, a forma como ela lida com o cliente ali no dia a dia. Isso eu estou falando da ação tática. E o que é um movimento estratégico? Nogueira, você está sentado fazendo ligação? Eu vou te tirar, cara, eu vou te colocar na rua. Opa! Se eu estou falando que eu vou desenvolver uma ação nova, que não era ação que era desenvolvida no dia a dia, eu estou falando de um movimento estratégico. E o que é um movimento estratégico? É um movimento que eu faço dentro do meu time, dentro da minha empresa, dentro da minha liderança, para ter um resultado diferente do que eu tinha, melhor do que o que eu tinha, só que é com uma ação completamente nova. Então, dentro da nossa gestão, dentro da nossa liderança, para a gente reduzir esses riscos, a gente tem que pensar nas ações táticas que a gente desenvolve, como é que a gente pode melhorar, se a gente pode intensificar, ou se a gente, às vezes, tem que reduzir para melhorar isso, mas de forma inteligente, tá? De forma inteligente. Hoje, ferramenta usa tudo. Para vocês terem ideia, eu trabalhava com plano de negócio, já trabalho há muitos anos, né? Quando eu pegava 5, 6 planos de negócio, eu precisava de 3, 4 consultores para estar trabalhando comigo. Hoje eu consigo sozinho atuar em 10 projetos diferentes. Como é que você consegue isso, Nogueira? Ferramentas, principalmente inteligência artificial. Então a ferramenta, ela vem para quê? Para melhorar. A ferramenta foi um movimento estratégico que eu desenvolvi dentro da minha empresa para melhorar a minha ação tática. E a partir do momento que ela é implantada, ela agora se torna o quê? Uma ação tática. Então, se vocês querem trabalhar com planejamento, vocês precisam ter visão, saber a ambição de vocês, onde é que vocês querem chegar, vocês precisam ter metas. Metas são missões operacionais. Para quê, Nogueira? Para passar de fase, sabendo que dentro dessas fases existem ações táticas, que são as rotinas que são executadas, e dentro dessas rotinas eu posso intensificar ou melhorar a qualidade daquilo que a gente faz. E se eu não estiver satisfeito ainda com essa melhoria e com essa intensificação, eu posso trazer novas ações que são movimentos estratégicos. E isso vai me levar ao resultado que eu quero, que é chegar à minha ambição, ao meu alvo. Então, qual é a sua missão operacional? Né? Qual é a missão que você está desenvolvendo no dia a dia para chegar a um resultado diferente do que você quer? Você tem que pensar nisso e usar essa estratégia para que você possa chegar lá. E essa estratégia, ela tem, digamos assim, uma base, né? Que é o que a gente falou. Ponto A é o resultado conquistado, que eu falei, o menos A, você olhar para trás, é o que eu já fiz, né? Como é que a gente chegou até aqui? É a realidade. E o ponto B é uma visão, é um objetivo maior. Para isso, eu vou fazer desdobramento de metas, que são minhas missões operacionais, e atuar com movimento estratégico de ações táticas. E aí vem uma estrutura que eu desenvolvi aqui, que ela é muito interessante, ela funciona em qualquer contexto. Que é uma estrutura para encontrar metas com indicadores. O que é indicadores? Lembra do PAC? Planejamento, Ação e Controle? Indicador é algo que eu possa controlar. Porque tem coisas que eu não tenho controle e eu só controlo aquilo que eu tenho, como um aumentar percentual, número ou valor monetário. Eu só controlo aquilo que eu posso controlar, número, percentual ou valor monetário. Se eu não tenho um desses 3 elementos ali, isso não é um indicador de performance. Tá? Então, dentro do processo, Nogueira, que eu desenvolvo, dentro da liderança que eu desenvolvo, quais indicadores eu posso encontrar? Tá? Quais indicadores eu posso trabalhar para reduzir esses riscos psicossociais? Quais são os fatores de risco? Eles me trazem indicadores ou não trazem? Se trouxerem indicadores, eu consigo trabalhar alta performance para ter uma melhor lucratividade e rentabilidade. Então aqui eu tenho uma missão que é a mesma estrutura acima, só que de uma forma, em forma de fluxo, digamos assim. Então eu tenho lá o meu objetivo maior a ser alcançado, que é a minha visão, eu tenho um movimento estratégico, ações táticas, são missões operacionais, e eu tenho um indicador de performance. O que é esse indicador de performance? Eu posso aumentar ou diminuir percentual, número ou valor. Então, aí você começa a refletir no seu negócio, quais são os indicadores que você tem na sua liderança hoje, no seu trabalho.
quantos indicadores você tem. Só para vocês terem ideia, às vezes eu chego numa empresa para dar consultoria, e agora eu estou passando por um processo parecido, e aí a gente vai para o time de vendas, por exemplo, e pergunta quantos indicadores você tem, tá? Eu sou uma pessoa que o trabalhar com meta, para mim, ele depende muito da estrutura que eu desenvolvo dentro da empresa. Eu gosto mais de atuar com indicadores do que com metas. Por quê? Porque os indicadores, eles já são metas. Por quê? Porque eu estou olhando para ele, eu estou cheirando, eu estou planejando, eu estou controlando ele, e eu estou vendo o que está acontecendo com ele. É retrocesso? É progresso? O que acontece? Então, aí eu vou para o time de vendas, aí o time de vendas, qual é o indicador que você tem? Ah, a gente tem um indicador aqui de vendas. Vendeu hoje R$1.000, vendeu hoje R$100.000, vendeu só indicador de vendas. Aí você vai para a operação, qual é o indicador que você tem? É o indicador de produto, a gente produziu isso. Ah, o indicador de acidente, não tivemos acidente. Quanto foi acidente? 0. Ah, tivemos 10 acidentes. Ah, o indicador de performance por quê? Porque eu estou falando número, 10. Eu consigo aumentar e diminuir percentual, número, valor? Consigo. Olha, a próxima meta no próximo ano a gente não pode ter nem 5. Opa, eu estou falando em reduzir 50% esse indicador. Então, olha como eu começo a trabalhar com os indicadores. Então, a matemática faça um esforço para encontrar, pelo menos, num trabalho que você desenvolve, 10 a 20 indicadores. Tenha um painel de voo. Porque se você começar a enxergar os indicadores dentro do que você faz, você começa a ter uma gestão de meta muito eficiente. Ah, Nogueira, eu não tenho indicador nenhum. Cara, você não está tendo alta performance. Por quê? Porque você não sabe para onde está indo. Você não sabe se tem retrocesso, você não sabe se tem avanço, você não sabe qual é o caminho que você está pegando, você não sabe nada. Você é um executor. Ah, mas eu faço bem feito? Faz, mas sem indicador. Sem indicador, como é que eu posso comprovar algo que eu fiz bem feito ou mal feito? Eu preciso de indicador. Então, qualquer indicador que você desenvolver que tenha percentual, número ou valor, você consegue aplicar o PAC, que é o Planejamento, Ação e Controle. E aí, esse indicador, para ter assertividade, ele precisa de prazo. Meta precisa de prazo, que é o deadline. Né? É o tempo que você tem para fazer aquela meta ou a data crucial para que ela aconteça. Então, você tem um deadline. E essa meta ela precisa ser smart para a empresa, para seu time, para sua liderança. O que significa ser smart? Eu preciso ser específico, eu preciso, na minha meta, ela precisa ter uma especificidade muito forte, né? Um direcionamento muito forte. Ela precisa ser mensurável. Lembra dos fatores de risco lá da NR1 que a gente estava falando no começo? Que é justamente isso. Aquilo que as metas inviáveis, né? Por quê? Porque elas não são, às vezes, mensuráveis. Meta precisa ser atingível. Por que se é atingível? Porque se eu estou com uma meta que eu nem consigo atingir, eu já estou criando digamos assim, uma sobrecarga emocional no meu time. E o que é uma... existe Nogueira, meta que não consegue? Existe. Uma liderança que não faz planejamento, ela bota meta que ninguém nem consegue cumprir. Por falta de quê? De planejamento. Quer ver um exemplo? O cara tem loja. Ele diz, Nogueira, esse mês eu vou vender R$100.000. Eu digo, pô, que bacana. Quanto você tem em estoque? 70. Que meta é essa? Que ele vai vender, o time dele vai vender 100 mil, se em estoque ele tem 70. Você entendeu? Que eu já começo com uma meta inatingível, e isso é falta de quê? De planejamento. Então a meta tem que ser atingível, a meta tem que ser relevante para a empresa, né? Para o time. A meta tem que ser relevante para a direção estratégica. Aquela camada lá do plano estratégico, tático operacional, a meta tem que ser relevante para o estratégico. A meta tem que sair repercutindo tudo para chegar à missão que a gente quer. E a meta tem que ter tempo determinado, porque se você faz uma meta que não tem tempo determinado, ela nunca vai acontecer. E aí, para desenvolver metas, você tem lá a meta estratégica da empresa, olha como funciona aquelas 3 camadas lá em cima, do estratégico, tático, operacional. A alta gestão desenvolve as metas globais, essas metas vai para a gestão subdivididas em metas por áreas, e o nível operacional vai pegar essa meta, cada um vai pegar essa meta mensal que está relacionada aqui, e desenvolver a meta na operação. Então, repare que a meta ela é um quebra-cabeça distribuído. Esse quebra-cabeça distribuído a gente chama de desdobramento de metas. Então, qualquer meta que você desenvolva com o seu time, Nogueira, eu tenho 30 pessoas no meu time, eu tenho 2, eu tenho 1, eu sou sozinho no meu time. O meu trabalho não é de liderança, é de autoliderança. Então, não importa, você precisa ter essa visão. Você tem que ter uma meta maior, essa meta vai se tornando uma meta menor, essa meta menor é uma meta menor ainda até que ela seja executada. E toda vez que eu alcanço as metas operacionais, a da gestão ela é alcançada. E toda vez que eu alcanço a meta da gestão, a alta direção tem o alcance da sua meta. Então, por isso que o planejamento de meta atingível, relevante, específica para a empresa, importante para a empresa, com tempo determinado, ele é um processo que tem que ser muito bem conduzido. Porque se eu não conduzir bem esse processo ele vai ficar furado.
E aí toda essa estrutura aqui, ela cria uma cultura em que ninguém sabe o que está fazendo, ninguém sabe onde está, nem para onde está indo. Logo, eu não tenho um planejamento de meta. Vamos voltar para o PA, que é planejamento, ação e controle. E eu começo a desenvolver isso aí. E a gente tem que ter harmonia dentro disso. O que é harmonia? Pessoas a gente lidera, tá? Ó, pessoas a gente lidera, processos a gente coordena e produtos a gente gerencia. E a gente tem que ter essa visão estratégica dentro da empresa. E esses três elementos, eles precisam estar bem alinhados, bem coordenados, é como se fosse uma máquina. Tá? O processo não caminha sozinho, ele precisa de gente. Por mais tecnológico que ele seja, tem alguém desenvolvendo a inteligência que está por trás dele. Então, o processo, ele precisa de gente, ele precisa ser liderado, tá? As pessoas precisam ser lideradas, enquanto o processo precisa ser coordenado. Coordenando o quê, Nogueira? A qualidade, a execução, a falha, para não ter falha, os riscos que ele impõe ali. E eu preciso fazer tudo isso de forma inteligente, de forma integrada. E qual é o produto que é gerado dessas pessoas? E qual é o produto o produto que é gerado a partir desses processos? E ele precisa sair bem feito. E aí a gente volta de novo na nossa essência lá, em conhecer o cliente, conhecer o produto, a empresa que está desenvolvendo, para quem é que a gente está entregando esse produto aqui. E isso tem que ter harmonia. E o que significa ter harmonia? Primeiro, analisar o processo do ponto de vista de diagnóstico. O que é que a gente faz de processo, né? Na sua liderança, quais são os processos que você coordena, lida ali diariamente? Esse processo, você tira uma fotografia dele, aí você vai entender a qualidade. A qualidade do meu processo, ela é boa ou ruim? Se ela é boa, ela tem um caminho. Que caminho é esse? Ela atende às necessidades do meu cliente ou ela supera as expectativas? Ela tem que ter esses dois caminhos. E se ela é ruim, ela frustra. E aí essa camada de frustração, eu preciso atuar, eu preciso coordenar esse processo para que a gente nunca entre nessa faixa aqui embaixo. Então, o tempo todo eu tenho que estar dirigindo o meu trabalho, minha liderança, para criar uma rotina em que a qualidade do meu processo seja boa, que atenda às necessidades e expectativas. Mas de que forma, Nogueira? Liderando times. Tá? Liderando pessoas, levando pessoas a serem bem-sucedidas dentro da minha gestão. Porque se eu faço isso, tudo isso vai trabalhar de forma harmônica. E esses fatores de risco psicossociais vão cair por terra dentro da nossa gestão. Tá? Eu não estou falando, tem coisas que são um risco muito inerentes ali ao espaço físico, não é disso que a gente está falando, tá? Aí você tem que também vai trabalhar dentro do processo para que isso não aconteça. Você cria todo um sistema de segurança para que isso não aconteça e vocês já são especialistas nisso. Tá? E aí, coordenar processo significa entender as etapas do processo. Coordenar processo significa entender as fases, as operações que esse processo tem, os departamentos que esse processo tem, entender os gargalos que esse processo passa no dia a dia, e aí, com a minha gestão, com o meu foco na qualidade, desenvolver soluções. E toda vez que eu faço isso, eu preciso pensar em reduzir custos, tá, dentro do processo, isso é papel do líder fazer isso, em aumentar a lucratividade da empresa, porque se eu reduzo o custo, eu estou aumentando a lucratividade, e melhorar a competitividade. E a matemática é como é que a gente faz tudo isso, né, sem apertar o nosso time, sem desenvolver esses fatores psicossociais, com gestão, com planejamento. Porque toda vez que eu vou pensar na etapa, na fase, na operação, no departamento, gargalo, na solução, eu preciso também pensar que eu estou liderando pessoas. Eu estou liderando pessoas a terem sucesso. Eu estou liderando pessoas a serem bem-sucedidas. Isso significa serem bem-sucedidas fisicamente, serem bem-sucedidas psicologicamente, serem bem-sucedidas financeiramente. O meu time precisa crescer, porque se o meu time cresce, eu cresço com o meu time. E aí a aplicação da qualidade envolve, dentro de uma responsabilidade do líder, entender o cliente, que a gente já fez, para quê? Para que ele tenha um atendimento de excelência, entregar o que foi prometido. O time precisa trabalhar em cima disso, superar a expectativa, garantir qualidade, criar um relacionamento, né, um interrelacionamento, um relacionamento interpessoal entre o meu time e entre aquele contexto que está ao redor do meu time, gerar uma experiência positiva para o meu cliente, aquele que está recebendo o fruto do meu trabalho. E aí eu vou ter cliente satisfeito. Se eu tenho cliente satisfeito, eu tenho nova compra. Eu tenho novas compras, que é recorrência daquilo que a gente faz. E se eu tenho recorrência, eu tenho logo indicação natural, que é o boca a boca. Olha, o time de Nogueira está fazendo um trabalho excelente dentro da empresa. Boca a boca, entendeu? A gente precisa alavancar isso, a gente precisa replicar isso. Novas compras, recorrência. Então, eu começo a desenvolver isso, eu começo a pensar em metodologias, em processos que vai criar essa camada aqui de qualidade dentro da empresa. E aí, aplicar o feedback, que daqui a pouco a gente já vai encerrar, que o nosso tempo está escasso, eu estou falando rápido, espero que vocês tenham captado assim a velocidade da coisa, que a gente tem bastante conteúdo e eu tenho essa horinha para estar trabalhando com vocês. Aplicar feedback, gente, de forma simples. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Como é que a gente lida com pessoas para que esses riscos psicossociais
eles não sejam tão transparentes dentro da empresa. Vai acontecer um ou outro? Vai. Falha existe, a gente é ser humano, isso vai acontecer. Mas primeiro, quando eu aplico feedback, os meus liderados, sempre nessa posição aqui, tá? Eles têm 3 perguntas que eles fazem na cabeça deles em relação à liderança. Que perguntas são essas? Quando eu vou aplicar um feedback, ele vai perguntar: você pode me ajudar? Quando alguém pergunta se você pode me ajudar, o que ela está buscando no líder, né? Na gestão? Ela está buscando habilidades. Ela está buscando suas habilidades. Então não vem me dizer que você faz uma boa liderança, que só porque você é um cara bacana, que você é um cara que sabe se relacionar e que você vai fazer isso. Não, se você só consegue ajudar um liderado com habilidades, e habilidades técnicas, habilidades profissionais. Então, se você é uma pessoa que não busca habilidades, você não consegue ajudar seu liderado. Você precisa buscar essa habilidade. Aí outra pergunta que ele vai se fazer é: você se importa comigo? Agora sim, ele está entrando em uma outra seara, que é a seara do coração. Né? Se importar comigo significa o quanto o Nogueira se importa de verdade comigo. Ele está aplicando esse feedback aqui só por aplicar, só para cumprir uma metodologia, ou não. Ele está aplicando algo ali que realmente vai fazer a diferença no meu dia a dia, que vai fazer a diferença em mim como pessoa. Então eu estou falando de quê? De se importar com a pessoa. Liderar é se importar com o outro. Tá? E a outra pergunta que ele faz é: será que eu posso confiar em você? Aí vem de integridade. A confiança, olha quantos fatores ela elimina de risco psicossocial. A confiança, ela elimina a discriminação, ela elimina o preconceito, ela elimina a disparidade, ela elimina vários outros fatores que tem dentro da empresa, porque você tem o quê? Integridade. Tá? Então, quando ela pergunta: será que eu posso confiar em você? Ela está buscando a sua integridade. Tá? E olha que tem muito líder que é carrasco, que o cara é sério, que o cara é duro, mas ele tem integridade. Tá? Ele é justo. Tá? Ele é justo, então ele é justo naquilo que ele faz. Então, essas 3 perguntas, toda vez que você vai aplicar um feedback com um colaborador seu, para tentar eliminar ao máximo esses riscos, essas perguntas elas vão estar em evidência. Ele não vai fazer essa pergunta para você, isso está na cabeça dele. Toda vez que ele senta assim, em uma postura de conversa com você, de uma conversa transparente, dentro da cabeça dele ele está pensando dessa forma. O que é que esse cara está trazendo para mim? Ele está trazendo habilidade? Ele se importa comigo? O coração dele está aqui comigo? Ou ele só está aqui me dando bronca? Ou ele só está aqui me chamando atenção por algo? E às vezes eu não consigo nem apontar as qualidades que um funcionário tem. Por quê? Porque eu não tenho coração, eu não estou preocupado com ele e eu não vou conseguir ajudar com feedback. Eu dou um feedback e não aponto soluções, porque eu não tenho habilidades. Olha como tudo está integrado. Como aplicar o feedback? Só um overviewzinho para vocês entenderem isso. Faça planejamento, tá? Planeje, faça um planejamento adequado de quando você vai aplicar esse feedback, do que é que você vai falar desse feedback, quais são os pontos fracos que você quer abordar, quais são os pontos fortes que você quer abordar, qual é o produto do feedback, isso é importante, é igual a processo, tá? Eu faço um feedback sabendo qual é o produto desse feedback, por que eu estou fazendo feedback? Não é simplesmente vou aplicar um feedback só para apontar erros, não. Qual o produto que eu quero tirar disso? Aí, de novo, a gente vai voltar lá atrás no conhecimento, conhecer a mim mesmo, para saber onde eu sou fraco, para saber o que eu preciso melhorar para chegar onde eu quero. É isso é planejamento. Prepare o dia do feedback, esquematize um dia certo para fazer feedback, tenha uma conversa no início da conversa, uma conversa franca, seja claro, seja objetivo. Por isso que é preciso habilidades para fazer isso. Sem habilidades técnicas, você não consegue ser claro, você não consegue ser objetivo. Você vai ficar vagando, dando voltas e voltas e voltas e não vai conseguir ajudar seu funcionário. Então, ele não vai conseguir ter a resposta para aquela pergunta que ele faz. Quais são as habilidades que você vai me ajudar? Sinalize pontos fortes e fracos, ouça com atenção. Né? Foi por esse motivo que Deus deu para a gente 2 ouvidos, tá? E uma boca só. Para quê? Para a gente aprender a escutar. A gente tem dificuldade em ter atenção, tá? E diferente de ouvir, a atenção é uma coisa totalmente diferente, porque o ouvir você pode entrar por um lado e sair pelo outro no ouvido, tá? A atenção não, você se concentra no que a pessoa está falando, você realmente toma as dores dela e tenta fazer por ela. Então o feedback ele exige isso, ouça com atenção. Faça um relatório, porque na mente tudo é perdido, esquece. Um relatório, eu até brinco, faça um relatório progressivo. O que é um relatório progressivo? Toda vez que você vai numa reunião de feedback, você analisa o que você já falou nas outras reuniões, para não ser repetitivo, ou para saber o que foi evoluído, né? Para saber se teve retrocesso, se teve progresso. Então você começa a fazer esse relatório, controla os avanços e você alinha percurso com o seu colaborador, ou colaborador, ou time. Tem gente que faz feedback em time, eu
prefiro fazer, depende do tamanho da empresa, tá, gente? É como eu falei, aí depende da camada estratégica, tática operacional, depende de quantas pessoas tem dentro do seu time para você fazer isso, mas às vezes você precisa fazer em time, mas às vezes você também precisa fazer de forma individual. E alinhar percurso, de novo, o alinhamento de percurso exige habilidade estratégica, habilidade operacional e habilidade tática. Para quê? Para ajudar o colaborador a chegar nos objetivos da empresa, nos objetivos dele. E para a gente finalizar, e se alguém tiver alguma pergunta aí, manda aí no chat, a Alessandra vai coordenar essa questão. Liderar, gente, não é impor, tá? Isso já caiu por terra há muito tempo. Liderar é despertar nos outros a vontade, o desejo, a satisfação de fazer e de fazer bem feito. Tá? Muito obrigado aí, estou à disposição para vocês. Muito obrigada, achei sensacional a Obrigado. palestra de hoje, gostei muito. Essa parte de gestão eu gosto bastante. É, a gente teve na verdade, algumas interações, né? Mas efetivamente perguntas ainda não ocorreram, né? Basicamente todos elogiando e falando sobre a questão de liderança, né? A Ana Cláudia, por exemplo, colocou que liderar e confiar na entrega e respeitar limites dos seus liderados, dando parabéns ao Josicleido Nogueira por hoje. A Rejane falou mais cedo, líderes geram profissionais, né? Essa questão e depois o José Silva, que já saiu, ele precisou sair porque tinha uma outra reunião às 10, falou que bons líderes, na percepção dele, é uma coisa rara, né? E eu queria saber se alguém tem alguma contribuição, alguma pergunta, algum questionamento, alguma perspectiva diferente daquilo que foi abordado aqui para contribuir. Caso não haja, a gente prossegue para o encerramento. É realmente assim, todos aqui falando de agradecimentos, ótima palestra, nós que agradecemos, se lhe der servir. Enquanto vocês pensam um pouquinho sobre perguntas, caso tenham, eu já vi que tem uma pergunta aqui de Alexandre, eu já vou ler, Alexandre. Mas antes de tudo, eu queria reforçar, né, enquanto todos ainda estão aqui, que em todos os Planlink Skills, no final, a gente coloca, inclusive já colocamos aqui no chat, um QR Code de avaliação, né, da palestra, mas não apenas de avaliação. Na verdade, eu acho que a avaliação é o menos importante, porque todos normalmente gostam muito do que é apresentado e dos palestrantes, mas principalmente para dar um feedback para a gente para os próximos passos, o que a gente pode melhorar, quais são os temas que vocês têm interesse, para que a gente tenha novas edições ainda melhor organizadas e com temas realmente do interesse. Então, eu peço que vocês, por gentileza, verifiquem no chat, entrem no QR Code, acessem o QR Code e respondam o questionário. Inclusive porque o recebimento do certificado de participação do Planlink Skills está condicionado à resposta ao preenchimento desse questionário. Então, assim, a gente de fato só envia certificado de participação para aqueles que preencheram o questionário. Então, assim, tiveram pessoas que participaram da primeira edição do Planlink Skills e não receberam o certificado. Na semana passada, nós tivemos Planlink Skills e, salvo engano, 11 pessoas que estavam no evento não responderam, tá? Essas 11 pessoas, elas não vão receber o certificado, a não ser, claro, que venham a responder posteriormente. E hoje nós tivemos, no total, quase 40 pessoas participando, então eu espero receber 40 respostas, né, ao questionário hoje. E aí, vendo as perguntas, o Alexandre, ele pergunta aqui, como podemos utilizar a tecnologia para reduzir os riscos psicossociais? Ô, Alexandre, tudo bem? A tecnologia hoje, ela depende de alguns fatores, né? Depende do tipo de trabalho, depende do seu processo. Então, não é algo simples de ter uma resposta para você. O que é que está se acontecendo hoje no mercado? A IA, por exemplo, ela está vindo com uma ajuda fantástica nesse sentido, né? Hoje a IA, se vocês como líderes, tem que trabalhar o tempo todo com a IA. 3, 4 IAs na sua tela de computador, no seu celular, hoje já vai te ajudar bastante. De que forma, Nogueira? A IA faz, eu até brinco assim, a IA está tirando meu trabalho de consultoria. Por quê? Porque antes você pagava, eu recebia muito caro para dar algumas informações para o cliente, que hoje essas informações estão disponíveis no celular dele, com o chat GPT.
Coisas que o cara quer aprender sobre planejamento estratégico. Como é que eu implanto o planejamento estratégico Nogueira na minha empresa? Eu tinha que fazer relatório, fazia todo o arcabouço ali, do plano, como é que a gente vai ver, da rotina, cronograma. A IA faz isso. Então, a gente, como é que a gente usa hoje ferramentas? Tem hardware e software, né? Aí, por isso, eu falo, depende do nível de trabalho. Tem só hardwares, que são a parte física da tecnologia, que vai estar ajudando no ambiente de trabalho de cada um. Desenvolvimento, por exemplo, eu trabalho com uma máquina que ela traz um risco muito forte ali. A meu esforço físico, ela está correndo risco. Logo, o meu psicológico fica abalado. Por quê? Porque o tempo todo eu estou trabalhando com medo, sob pressão. Você tem que fazer, você não pode largar isso. E o medo está ali. E aí, as ferramentas de segurança do trabalho e ferramentas melhores para lidar no dia a dia vão eliminar esse risco. Né? Ou vão reduzir, vão mitigar. Tem risco que não é completamente eliminado, mas ele é mitigado. Então, e a tecnologia, softwares de gestão, por exemplo, fazer gestão, né? Hoje faça gestão, eu quero aplicar feedback, eu quero gerenciar melhor meus números, eu quero gerenciar melhor, controlar melhor as minhas ações na minha liderança, usando essa tecnologia a favor e redução de risco. Mapeamento. Como é que eu faço mapeamento? Eu posso usar o Trello, o Mastermind, tá? Que é uma ferramenta de mapeamento de processos através de, você vai ver assim os fluxogramas, é muito bacana, tá? Eu posso usar ferramenta de gestão para cronograma, para fazer avaliação, eu posso usar o Monday.com. Então, essas 3 ferramentas eu uso no dia a dia, para vocês terem ideia. Eu faço ela o tempo todo. Se eu tiver uma reunião com um cliente hoje, ou um potencial cliente, tudo que eu discutir na reunião está dentro, ó. Por que eu faço isso? Porque isso cria meu planejamento, meu controle. E na próxima reunião, eu sei o que eu falei, eu sei quais foram os pontos que foram abordados, então eu estou usando tecnologia. As dificuldades que eu tenho hoje de entender, de trazer uma coisa diferente para me ajudar, eu estou usando IA. Tá? Eu estou usando IA. Pra vocês terem ideia, eu já eliminei um monte de consultor, tá? Que fazia a pesquisa de mercado para mim, que fazia estruturação estratégica. Eu tinha consultor até em Londres, fazendo planejamento. Eu eliminei, eu te reduzi. Para quê? Por conta da inteligência artificial. E que para mim não era lucrativo. Para mim dava mais trabalho gerenciar isso à distância, esses consultores, na minha liderança, que são consultores terceirizados, não estão dentro da empresa, estão fora. Então, a partir do momento que eu começo a usar tecnologia, tudo ali vai ficando melhor. Então, dá sim para usar tecnologia para reduzir esses fatores aí de forma muito acelerada. Ainda consigo falar para você de forma acelerada. E como é tudo novo, tá, gente? O que é que está acontecendo? Todas as tecnologias estão passando por transformação, todas. Eu uso, por exemplo, sistemas de contabilidade, sistema de auditoria fiscal, sistema de processo fiscal. Todos os sistemas, todos os fornecedores estão evoluindo assim drasticamente as tecnologias por conta da IA. Então a gente ainda é novo, né? Tudo que a gente está fazendo hoje vai ter uma repercussão muito grande, vai ter uma melhoria na qualidade muito grande daqui a 2, 3 anos com IA. O mundo vai se acelerar de uma forma assim devastadora. A gente vai conseguir pegar 2, 3 anos que a gente levava para fazer uma coisa, a gente vai conseguir fazer em 6 meses hoje com a IA. Então isso tudo vai ajudar. Nós temos aqui uma pergunta, mas também antes disso uma reflexão. O Paulo Rogério, ele contribuiu aqui dizendo, né, que a liderança, por exemplo, é fundamental para o sucesso da organização. Líder que ouve e busca compreender as necessidades de crescimento de todos, tende a ter o reconhecimento de seus liderados. Eu não sei se você quer comentar alguma coisa em relação a isso. E aí temos uma pergunta do Sérgio. A gente, esse reconhecimento ele é importantíssimo. A gente falou até que ele é um dos fatores lá de risco, né? Pela norma, ela pega isso. E a gente acha que reconhecimento é só recompensa. Não é. A recompensa ela é uma forma de reconhecimento. Esse reconhecimento que a gente fala muito no ambiente de trabalho, ele está em várias esferas. Até tem um filme interessante em que um dono da empresa ele desce para o chão de fábrica e dá tapinha nas costas das pessoas. Apenas um tapinha nas costas gera um reconhecimento e a pessoa passa aquele dia com tanta satisfação por estar ali. O dono da empresa passa por você e fala você como nome, né? O cara tem 500 funcionários, aí passa por você e diz, tudo bem, Alexandra, tudo bem? E ele não está acostumado a te ver no dia a dia. Isso é um reconhecimento. Ele me notou, ele me reconhece, ele sabe que eu estou aqui. Então, o reconhecimento, ele é muito psicológico. Tanto que se eu pegar qualquer pessoa, vou pagar 100 mil reais para você. Daqui a 6 meses, um ano, 100 mil já é pouco para ela. Não importa, eu pago 10, ela já quer 15. O reconhecimento financeiro, ele sempre precisa de mais.
né? Por quê? Porque o ser humano ele é assim, ele é insatisfeito, ele está sempre buscando uma satisfação. Então, o reconhecimento de uma liderança, ele está nos detalhes, né? Na valorização do que a pessoa faz, em entender, em visualizar a qualidade daquilo que ela faz, né? Pô, cara, você fez tão bem feito isso aqui, parabéns. Vou falar para as pessoas, foi Nogueira que fez isso. Ah, você gostou? Porque Nogueira que fez. Então, isso é compartilhar, isso é reconhecimento. Então, o reconhecimento está nos pequenos detalhes. O Sérgio, ele faz a seguinte pergunta: dá bom dia a todos, né? Espero que sejam bem. Qual o maior desafio de uma boa relação entre líderes e liderados no ambiente multigeracional, né? E aí ele coloca como exemplo Baby Boomers, geração X, geração Z, etc., do ponto de vista de expectativas e entregas. O maior desafio aí é a implantação de cultura. Quando você pega várias gerações, o que é que acontece? Eu tenho aí pessoas diferentes, com capacidades até intelectuais diferentes. Porque, assim, o cara que aprendeu direito, por exemplo, o cara que aprendeu direito há 20 anos atrás é completamente diferente do quem está aprendendo direito hoje. O cara que aprendeu, eu vi isso, por exemplo, na arquitetura. Quem aprendeu engenharia, arquitetura há 10 anos atrás é completamente diferente de quem está aprendendo hoje. Ah, o cara é engenheiro, está fazendo com AutoCAD, porque ele aprendeu com AutoCAD, ele sempre fez com AutoCAD. Aí vem um Revit e faz tudo o que o AutoCAD faz e muito mais. Só que os novos que estão chegando, eles já estão acostumados com o Revit. Então, a tecnologia, né, a tecnologia alinhada à capacidade intelectual, como é que a gente gerencia isso no dia a dia? Criando uma cultura na empresa em que saiba respeitar a opinião do outro, né, o jeito do outro fazer, sem burlar a cultura da empresa. Por isso que a cultura da empresa é importantíssima. Você pode ter várias gerações, mas a cultura ela é única. Ó, o nosso perfil de trabalho aqui, Nogueira, é esse. A gente não aceita discriminação, mas na minha época aceitava. Na minha época valia tudo. Na minha época a gente batia na palma da mão. Mas aqui na nossa empresa a gente não aceita. Nem para quem está chegando, nem para quem chegou há 30 anos atrás. Isso é cultura da empresa. Então, como é que a gente alinha essas gerações através de cultura? A melhor forma de alinhar gerações é através de cultura, fazendo com que todo mundo se adeque à cultura da empresa, se adeque à cultura da sua liderança. Agora sim, a gente tem que saber também gerenciar esses talentos, tá? Porque tudo tem um lado positivo e negativo. Então, quem está chegando agora, os jovens, eles são muito mais acelerados. Né? Eu nunca vou conseguir pegar. Eu entendo de tecnologia, mas nunca vou conseguir pegar na tecnologia como meu filho e minha filha pegam. O celular eles pegam de uma forma que parece que vai cair da mão e não cai. Eu preciso segurar o celular, porque isso é geração, isso é normal. Ele nasceu com o celular na mão, eu não. Então a gente nunca vai conseguir acompanhar, mas a gente tem que saber respeitar e entender os limites de cada um ali. Isso é gestão. O Roberto, ele só faz um comentáriozinho, né? Pequenas atitudes, grandes resultados. É, e eu acredito, alguém mais tem alguma pergunta, alguma questão? E parece que não. Pronto. Então, Gente, foi um prazer. Deixa eu me despedir do pessoal, Alessandro, antes de você se despedir. Gente, foi um prazer com estar aqui toda com vocês, né? certeza. Apesar de ser eu não sou muito fã de palestra online, tá? Eu gosto da palestra presencial. Por quê? Porque eu olho nos olhos, né? Eu falo diretamente com a pessoa ali, eu estou sentindo a pessoa, eu gosto disso. Mas sintam-se abraçados, sintam-se olhados. Se precisarem de qualquer apoio aí, suporte, pode contar comigo aí. Minhas redes sociais é só colocar o nome LinkedIn, Josicleido Nogueira, vai me achar. Instagram, Josicleido Nogueira, vai me achar. Então pode procurar e terei o maior prazer em ajudar vocês. Eu te agradeço, né, antecipadamente, quer dizer, reforça, na verdade, o agradecimento, né, tem sido um contato já de muito tempo para que a gente pudesse realizar esse webinar hoje, né, e foi muito bom, eu realmente gostei bastante, e pelo que eu estou vendo aqui no chat também as pessoas gostaram bastante. Eu queria te agradecer e agradecer também, como sempre faço, aos participantes, porque todos eles, sejam os internos da Planlink como os outros, a maior parte está em horário de trabalho. Então, sei que dedicaram um tempo precioso para estar aqui conosco. Eu agradeço a vocês e já aviso, né? Vou dar o spoiler que teremos uma nova edição no dia 11 de abril. Não vou antecipar nada em relação a essa edição, mas aguardem que em breve nós vamos iniciar a divulgação.
tá? Eu conto não só com a participação de vocês, mas também com a divulgação de vocês, que vocês repliquem, compartilhem, né, na rede de vocês, para que a gente sempre tenha mais pessoas participando. Então, eu acho que por hoje é só. Reforço a questão da pesquisa de satisfação. Leiam o QR Code. Tiveram pessoas também que entraram em contato comigo, que participaram de outras edições e que não fizeram, não responderam a pesquisa. Podem responder, tá? A pesquisa, na verdade, basta sinalizar de que edição vocês estão falando. Então, no corpo da mensagem, vocês colocam lá que estão avaliando, na verdade, a primeira edição, a segunda. Nesse caso é a terceira, tá? Para que a gente possa saber sobre o que vocês estão falando. Mas é realmente um instrumento, uma ferramenta muito importante para que a gente possa fazer novos eventos mais adequados às expectativas de vocês, tá? Então, eu agradeço a vocês, eu desejo a vocês uma excelente sexta-feira, um excelente final de semana, e a gente se vê novamente em uma outra edição do Planning Skills. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Bom dia para vocês aí. Sucesso, tá? Tchau, tchau. Bom dia. Tchau.